Unidade 3. Energia, transformação e conservação. Aula 13.2. Conteúdo: eletromagnetismo. Campo magnético gerado por uma corrente elétrica ao percorrer um fio retilíneo e longo. Habilidade: compreender o funcionamento do campo magnético gerado por uma corrente elétrica atravessando um fio retilíneo e longo, determinando sua intensidade, direção e sentido. Olá pessoal, nós estamos de volta aí para a nossa aula 13.2. Na aula de hoje nós estamos iniciando a unidade 3, que nós já abandonamos um pouquinho aí da eletricidade para estudar um novo fenômeno, que é o fenômeno magnético, não é? Falando do fenômeno magnético, vamos recordar aí os principais pontos da aula do professor Nelson. Veja só. Campo magnético. O professor Nelson definiu o que é um campo magnético. Um campo magnético é criado pela influência das correntes elétricas que estão em movimento e pelos ímãs. Então, nós temos aí duas situações em que eu posso criar um campo magnético. Ou cargas elétricas em movimento, corrente elétrica, ou pelos ímãs. Um campo magnético é uma região em volta de um ímã onde acontecem as interações magnéticas. Este ímã também pode ser representado por um vetor que é chamado de indução magnética. E também vocês viram os conceitos de linhas de campo, não é? Nos conceitos de linhas de campo, nós vimos o seguinte, olha. Sua direção é sempre tangente a cada linha de campo em qualquer ponto do campo magnético. Seu sentido é o mesmo da respectiva linha de campo. E sua intensidade é proporcional à densidade das linhas de campo. O que vocês viram é que as linhas de campo, elas representam o próprio campo magnético, não é? E nessas linhas aí, você está vendo que ela flui do norte para o sul magnético aí, na representação de um ímã, não é? O campo magnético, ele sempre vai ser um vetor tangente, tá certo? A essas linhas de campo magnético. E aí nós trouxemos um questionamento para vocês, veja só. O campo magnético em um fio é sempre circular? E o sentido muda de acordo com o sentido da corrente? Justifique. Então, esse é o nosso desafio do dia, em que você tem que entender todos os detalhes aqui da nossa aula de hoje para poder responder, tá certo? Esse desafio versa sobre campo magnético. Então, vamos começar a nossa aula entendendo onde nós estamos inseridos já aqui nesse contexto. Veja só, nós estamos estudando o campo magnético. Tudo bem, nós estamos estudando o fenômeno magnético. Esse fenômeno magnético, ele foi primeiro observado em determinados materiais que têm o magnetismo naturalmente, que nós chamamos de ímã, não é? Especificamente numa região da Ásia, onde era encontrado a magnetita em excesso, não é? Vocês viram que o nome dessa região é a Magnésia, não é? Você via várias pedras de magnetita. A magnetita, ela possui naturalmente esse magnetismo. Então aí surgiu a primeira questão, olha. Os chineses, eles começaram a construir determinados dispositivos que se utilizavam desse campo magnético natural. Eles utilizaram o ímã para construir o que nós conhecemos hoje como bússola. E eles observaram o seguinte, na bússola, o que nós temos? Nós temos uma agulha magnética, e essa agulha magnética, ela se orienta de acordo com o campo magnético da Terra, tá certo? Então, veja só, a partir do conhecimento ali de magnetita, eles desenvolveram a primeira tecnologia de navegação. Hoje a gente usa o Google Maps, hoje a gente usa o Waze, mas a primeira tecnologia de navegação foi a bússola. Na verdade, foram as estrelas no céu, mas a tecnologia que nós desenvolvemos, a bússola. Na bússola, nós temos sempre a orientação ali da agulha da bússola, orientada no sentido norte-sul geográfico, norte-sul do ímã, tá certo? Então, por que essa bússola se orienta dessa maneira? Devido ao campo magnético que a Terra possui naturalmente. Beleza. Então, nós já vimos um ponto. Primeiro ponto, o campo magnético ele pode ser gerado por um ímã, ou seja, naturalmente nós encontramos assim. Existe também o misticismo de que o ímã vai atrair qualquer material, qualquer metal, e não é assim, não é?
O ímã, ele só atrai o ferro, o níquel, o cobalto, esses são os principais materiais que nós utilizamos o ímã. Só que observou-se também que o ímã, aliás, o campo magnético pode se manifestar de outra maneira. Essa outra maneira é através das correntes elétricas, ou seja, das cargas elétricas em movimento. E agora nós vamos recordar aqui com um pouquinho mais de profundidade, a experiência que nos disse isso, que é a experiência de Ørsted. Vamos ver. Veja só. Essa experiência diz o seguinte, ó, qual é a configuração que nós temos? Utilizando-se inicialmente de um fio condutor retilíneo, por onde passava uma corrente elétrica, Ørsted posicionou sobre esse fio uma agulha magnética, orientada livremente na direção norte e sul. Então aí na figura, você está vendo o nosso arranjo. Olha, nós temos um fio, né? Esse fio está ligado a uma bateria, olha. Nós temos aqui o positivo e temos aqui o negativo, olha. Ou seja, nós submetemos esse fio a uma diferença de potencial. De modo que, se eu submeto esse fio a uma diferença de potencial, por ele vai atravessar uma corrente elétrica, não é? Então, nós temos aqui um fenômeno que nós já conhecemos, que é o fenômeno da corrente elétrica. Esse daqui, olha, é o sentido convencional da corrente elétrica, só para recordar. Esse é o sentido convencional, ou seja, sai do positivo e entra no negativo, tá certo? Então, temos aqui o sentido convencional da nossa corrente. Quando essa corrente está atravessando aqui esse fio, a bússola vai sofrer o que a gente chama de deflexão. Tá certo? O que é deflexão? A agulha da bússola, ela vai começar a mexer. Normalmente, como nós vimos ali na nossa introdução, ela fica orientada para o norte e o sul geográfico, não é? E aí, o que acontece com a agulha da bússola? Quando essa corrente atravessa esse fio e nós aproximamos a bússola desse fio, essa agulha, ela vai sofrer o que a gente chama de deflexão, ela vai se mexer. Ou seja, nós temos aí, olha, uma situação em que gerou-se um campo magnético aqui nesse fio. E como foi gerado um campo magnético nesse fio, essa agulha, que é magnética, ela percebeu essa diferença. Então, nós temos aí uma nova forma de gerar o campo magnético. Nós vimos que existe naturalmente e existe essa segunda opção. Nessa segunda opção, eu tenho aí a deflexão da agulha da bússola. Por quê? Porque no fio está passando uma corrente. Veja que eu precisei aproximar a bússola, ou seja, houve uma interação que nós chamamos de interação à distância. Inicialmente, houve uma interação entre o magnetismo da agulha da bússola e o magnetismo que foi produzido ali naquele fio a partir do movimento dessas cargas. Então, veja bem, quando ocorre a interação entre dois campos magnéticos, melhor dizendo, eu tenho aí uma força, não é? Uma força que nós vamos chamar a partir de hoje de força magnética. Mas veja bem, nós temos a criação de dois campos de maneira diferente. Primeiro, a partir de um ímã e segundo, a partir de uma corrente elétrica. Isso tem que ficar bem fixo na mente de vocês, que o campo magnético ele não é criado só pelos ímãs, ele pode ser criado também por uma corrente elétrica atravessando um fio, tá certo? Que é o que nós estamos vendo hoje. Ou seja, vamos ver a nossa conclusão aí, olha. Fazendo passar uma corrente no fio, observou-se que a agulha sofria um desvio em sua orientação e que esse desvio era perpendicular a esse fio. O que é perpendicular? Quer dizer que forma um ângulo de 90 graus em relação a esse fio, tá certo? Ao interromper a passagem de corrente elétrica, a agulha voltou a se orientar na direção norte e sul. Ou seja, só existiu ali a deflexão da agulha quando eu tinha a passagem da corrente elétrica. Então, qual é a causa desse fenômeno aí? Qual é a causa da agulha defletir? É a passagem da corrente elétrica num fio. Se não está passando corrente elétrica nesse fio, nós não vamos ter a situação da deflexão da agulha da bússola. Então, se você pegar um fio e não submeter esse fio a uma diferença de potencial, nada vai acontecer com a agulha da bússola que você aproximar desse fio.
Então, nós temos aí uma relação de causa e efeito. O que causou aí esse efeito na bússola? Foi a passagem da corrente elétrica. Perceba o seguinte, que às vezes parece que nós estamos dando aqui uma explicação mágica sobre o campo magnético, não é? Ah, você vai aproximar a bússola e a bússola vai se mexer. Houve uma interação ali entre o fio e a bússola. Mas essa interação não é com um passe de mágica. Veja que essas interações, elas obedecem uma lei da física. Qual é? A velocidade das interações só pode ser limitada pela velocidade da luz. Então, o campo é como se fosse um mar de fótons ali em volta. Fótons são partículas de luz em volta ali do nosso dispositivo. Quando um campo interage com o outro, nós temos os fótons interagindo, carregando informação, tá certo? Então, o que nós temos aí é essa situação. Perceba também, olha, que o ímã, ele sempre vai ter o polo norte e sempre vai ter o polo sul, porque nós temos a questão dos dipolos magnéticos, tá certo? Então, primeira pergunta que nós estamos respondendo hoje. Como eu posso produzir um campo magnético? Por meio dos ímãs, que são um material naturalmente encontrado na natureza, por exemplo, a magnetita, ou por meio de uma corrente elétrica que atravessa um fio, ou seja, por meio de cargas elétricas em movimento, tá certo? Vamos ver um vídeo ilustrativo em que você vai observar aí essa experiência que nós comentamos aqui. Veja só. Então tá aí, olha, vocês viram que antes de ligar ali, aliás, de submeter o nosso fio esmaltado a uma diferença de potencial, a bússola continuava na sua posição natural, norte e sul. Só depois da passagem da corrente, pelo fio esmaltado, que nós conseguimos ver a deflexão da nossa bússola, não é? Ou seja, se passa uma corrente elétrica num fio, nós podemos produzir aí um campo magnético. Se nós podemos produzir um campo magnético é um vetor. Então, eu preciso determinar sobre o campo magnético a intensidade, a direção e o sentido. Só que veja bem, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos resolver um problema de cada vez. Nós vamos estudar qual o campo magnético, qual o campo magnético produzido quando no fio atravessa uma corrente de intensidade I. Tá certo? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, nós vamos aprender a determinar. Inicialmente, como você sabe, a intensidade. Intensidade
é número mais unidade. Então vamos ver o campo magnético de um fio retilíneo. Veja só. Então temos aí, olha, a intensidade do campo magnético gerado ao redor do fio condutor retilíneo é dada pela seguinte equação. Então nós temos aqui, olha, a equação que define o campo magnético, veja só, gerado ao redor do fio condutor retilíneo. Veja que nós temos um fio condutor e retilíneo. O que é retilíneo? Tem a forma de reta, tá certo? Qual é a equação? B é o nosso campo magnético, que vai ser medido em Tesla, denotado pela letra T maiúscula, porque é em homenagem a esse físico muito famoso, que é o Tesla, certo? O I é a corrente elétrica que atravessa o fio, medida em amperes, também denotado pela letra A maiúscula, nós já sabemos. R é a distância do fio até o ponto, ou seja, aqui como é distância, nós estamos falando na unidade de medida metro, não é? Metro, que é denotado pela letra M. Então veja só, se eu tenho um fio aqui, olha, se eu tenho um fio e eu quero calcular o campo magnético nesse ponto P, eu tenho que saber a distância do fio até o ponto P, tá certo? Essa distância do fio até o ponto P, nós vamos chamar de R. Veja, esse fio, nesse fio, está sendo atravessada uma corrente de intensidade I. Então, nós já sabemos o que é o I, já sabemos o que é o R, já sabemos o que é o B. Veja que apareceu aqui, olha, um μ0. O que é esse μ0? É a nossa constante, tá certo? Que nós vamos ver qual é o significado dela. Veja só na próxima. Onde o μ0 é a grandeza física que caracteriza o meio no qual o fio condutor está imerso. Essa grandeza é chamada de permeabilidade magnética do meio. A unidade de μ no SI é Tesla vezes metro por ampere, tá certo? Para o vácuo, a permeabilidade magnética, μ0, vale, por definição, 4π vezes 10 elevado a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Então, veja só, a nossa equação aqui, B é igual a μ0 sobre 2π, certo? Corrente sobre a distância do fio até o ponto. Então, para determinar a intensidade, eu só preciso utilizar essa equação aqui que vocês estão vendo, tá certo? Assim, nós determinamos a intensidade. Mas aí você me pergunta, professor, e a direção e o sentido, como é que nós vamos utilizar? Porque você disse que o campo magnético é um vetor, não é? E sendo um vetor, eu preciso determinar intensidade, preciso determinar a direção, preciso determinar o sentido. Intensidade, já sabemos como e qual é a equação que nós vamos utilizar. μ0 sobre 2π é igual a corrente sobre o raio. Raio não é? Raio é a distância ali até o ponto, tá certo? Distância do fio até o ponto. Para determinar a direção e o sentido, nós vamos fazer uso de uma regra que é chamada regra da mão direita. Por que regra da mão direita? Porque em física nós temos regras diferenciadas para o vetor, não é? O vetor, ele possui dois produtos. O primeiro produto a gente chama de produto interno e o outro produto é o produto vetorial. Do produto interno, quando eu combino um vetor vezes outro vetor, eu tenho um escalar, ou seja, um número em uma unidade. Mas pode ser que eu multiplique dois vetores e eu obtenha o quê? Obtenha outro vetor. E aí, como eu obtenho outro vetor, eu tenho que saber as regras para determinar a direção e o sentido desse novo vetor. Essa lei que nós estamos estudando aí, ela é resultado de um produto vetorial. Então, a partir desse produto vetorial, a gente vai determinar a direção e o sentido. É o que nós chamamos de regra da mão direita. Então, essa caneta é como se fosse o fio. E aí, o que você faz? Você vai orientar o seu dedão do beleza para determinar a corrente, não é? Esse dedão, ele representa a corrente. Então, quando você observa aqui o fio e a corrente está orientada para cima, o que você vai fazer? Você vai abraçar com a sua mão a caneta. Esse abraço aqui, olha, ele está determinando a direção e o sentido do vetor campo magnético.
Então, quando você pega um ponto, por exemplo, aqui, olha, ele está entrando, está vindo na minha direção o vetor campo magnético. Quando ele chegar aqui, ele vai na sua direção. Veja que é esse abraço aqui, ó. Tá certo? Vamos ver com mais detalhes aí a regra da mão direita, que no início parece um pouco complicado. Veja só. Temos aí a regra da mão direita, um esquemazinho para você, olha. O dedão você já sabe, não é? O polegar é o nosso sentido da corrente, olha. Tá aqui, olha. Polegar no sentido da corrente. Esse giro que os seus 4 dedos vão fazer é o nosso vetor indução magnética ou o nosso vetor campo magnético, não é? Ou seja, tem uma direção em cada ponto do espaço e gira no mesmo sentido dos dedos que fecham, tá certo? Então, seta vista pela frente, tá aqui, olha. Ou seja, quando está saindo da TV, nós vamos dizer que nós vamos desenhar dessa maneira. Então, quando o campo magnético estiver saindo, você desenha um círculo e um ponto, tá certo? Seta vista para trás é quando nós temos a imagem que o campo magnético está entrando na TV. Aí nós vamos desenhar dessa maneira, uma bolinha com um xizinho, tá certo? Então aqui você está vendo, olha, que o campo magnético está variando em cada ponto, olha. Cada ponto aqui nós temos uma direção e nós temos um sentido para o vetor campo magnético, tá certo? Então aqui, olha, nós temos o vetor campo magnético entrando na tela, não é? Nessa primeira situação. Nessa segunda situação, nós temos o vetor campo magnético saindo da tela. Então veja só, nós agora já conseguimos determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo magnético. Veja que a intensidade a gente utiliza uma equação. B igual a μ0, μ0 você já sabe que é a permissividade no vácuo, não é? Que nós determinamos lá como 4π vezes 10 elevado a menos 7. B igual a μ0 sobre 2π vezes corrente sobre a distância do fio até o ponto. Para determinar a direção e o sentido, o que eu tenho que fazer? Regra da mão direita. Essa é a primeira regra da mão direita que vocês estão vendo, tá certo? Conforme a gente for evoluindo, vocês vão ver outras regras da mão direita. Então, quando é um fio, você sempre tem que lembrar da sua caneta, que o seu dedão é o sentido da corrente e a sua mão abraçando a caneta. Esses 4 dedos aqui que abraçam a caneta vão indicar a direção e o sentido do vetor campo magnético. Só para não esquecer, direção você vai determinar como horizontal, vertical, diagonal, como a gente já vinha fazendo. Sentido vai ser a ponta da seta. Aí, como normalmente o campo magnético, na hora que você for fazer essa situação, ele pode sair ou entrar na folha de papel ou na sua tela, você vai ver que nós desenhamos de 2 maneiras diferentes. Quando ele está saindo, é um círculo e um ponto lá no meio desse círculo. Quando ele está entrando, é um círculo e um X ali naquele círculo, tá certo? Então é assim que você vai determinar o vetor indução magnética ou campo magnético, tá certo? Nós só estudamos uma situação até agora. Nós vimos quando a corrente atravessa um fio, como foi no experimento que nós vimos inicialmente, não é? Agora, nós vamos aplicar tudo isso que nós aprendemos. Nós vamos resolver o nosso primeiro exemplo. Veja só. No primeiro exemplo, eu tenho o seguinte, ó. Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, eu estou falando aqui já a intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica é igual a 4 amperes. Vertical, olha só, vertical e para baixo. Então, vamos lá. Eu tenho o fio aqui, eu tenho que a corrente elétrica é vertical e para baixo, certo? Então, tá aí, olha, temos o fio e a corrente já representada aí para você. Determine o vetor campo magnético em um ponto situado a 50 centímetros à direita do fio. 50 centímetros à direita do fio. Então, vamos lá. Você já sabe aqui, olha, que a intensidade da corrente elétrica é igual a 4 amperes, certo? E você sabe que a distância do fio até o ponto é de 50 centímetros. Então, vamos fazer aqui a representação para você visualizar como é que está essa situação aqui.
Veja só, eu tenho um fio, certo? A corrente está orientada no sentido vertical e para baixo. E nós temos também a situação aqui de que o ponto está a 50 centímetros à direita. Então, o ponto está bem aqui, olha. Eu quero calcular qual é a intensidade do nosso vetor intensidade magnética, tá certo? Bom, você já viu que quando eu tenho uma situação desse tipo, eu tenho uma equação bem definida. Qual é a equação? B é igual a μ0 sobre 2π vezes corrente sobre a distância, não é? Corrente sobre a distância. O μ0, nós já vimos que é a permissividade do vácuo, não é? Que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre amperes. Veja bem, o que é essa constante? Ela nos dá de informação para resolver o nosso problema. Ela diz o seguinte, olha, veja, quando você resolver o problema, a unidade do vetor campo magnético é o Tesla. Quando você resolver o problema, a distância tem que estar em metros e a corrente tem que estar em amperes. Vamos olhar para a corrente. Ela está em amperes? Está. Beleza. Vamos olhar para a distância. Ela está em metro? Não. Não é? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa distância. Bom, como é que eu transformo uma grandeza que está em centímetros para metros? O que eu tenho que fazer? Muito bem, você tem que dividir por 100, não é? Dividir por 100. Então, vamos lá. 50 dividido por 100, olha, você corta os zerinhos, vai ter 5 sobre 10. 5 sobre 10 é igual a 0,5 metros. Então, já transformamos aí a nossa distância. Vamos substituir tudo na equação. Então, vamos lá. B não tem valor, porque é quem eu quero calcular. A intensidade do vetor indução magnética. O μ0. μ0 vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2π, que eu vou repetir, vezes corrente. A corrente nós já vimos que vale 4 amperes. E o raio, ou seja, a nossa distância do fio até o ponto, vale 50 centímetros. Não é? Nós transformamos, vale 0,5 metros. Então vamos lá fazer a nossa continha agora com a equação armada. Vou repetir a letra B. Vou repetir a letra B aqui para vocês. Nós temos, olha, π dividido por π. Eu posso cortar esses dois π's, não é? Porque π dividido por π é igual a 1, não é? Temos 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Vezes o 10 a menos 7, nós já vimos que ele não pode ser combinado com qualquer número, não é? A menos que eu tenha uma potência. Como eu não tenho potência em lugar nenhum, eu vou deixar 10 elevado a menos 7. Beleza? E aí nós temos 4 dividido por 0,5. Ou seja, eu tenho 4 dividido por meio. Se eu tenho 4 dividido por meio, o resultado é 8. Então vamos lá. B é igual. O 2, eu posso combinar com 10 elevado a menos 7? Não. O 2, eu só posso combinar com o 8, não é? 2 vezes 8, 16. O 10 a menos 7 não tem ninguém para ser combinado. Eu vou repetir. Vezes 10 elevado a menos 7. Qual é o resultado? 16 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Tá certo? Então, tá aí o nosso resultado. Veja que, antes de resolver, eu precisei fazer alguns ajustes, não é? Qual foi o primeiro ajuste? Primeiro que a distância estava em centímetros, eu tive que transformar para metro, não é? Então, sempre que tiver essa situação, você vai ter que fazer a transformação aí para metros? Sim, você vai ter que fazer a transformação para metros, tá certo? Isso é obrigatório. Por quê? Porque lá na nossa permissividade do vácuo, você vai encontrar aquele valorzinho ali sempre como Tesla vezes metro sobre ampere. Aquilo ali é um guia para você resolver o exercício. Quer dizer que o nosso campo magnético ele tem que estar em Tesla. Veja que quando eu resolvi toda a continha, no final eu coloquei a letra T maiúscula, indicando que o nosso resultado estava em Tesla.
certo? E aí você continua ali analisando a nossa constante, a permissividade do vácuo. Você vai ver o seguinte, que na sequência a distância tem que estar em metro. Se não estiver em metro, você precisa transformar para metro, tá certo? E por último, a corrente tem que estar em amperes. Então nós resolvemos aí todo o exercício e faltou uma coisa, faltou determinar intensidade, faltou determinar direção e sentido, né? Veja agora, olha, que a corrente, ela está para baixo, não é? A corrente está para baixo. Então, se você observar o giro, olha, vai estar girando nesse sentido aqui, ó, tá certo? Então, nós vamos ter o campo magnético aí nesse ponto que está localizado à direita, saindo da tela, tá certo? Vamos rever de novo o nosso cálculo? Veja só, direitinho. Veja só direitinho, nós temos aí, olha, a nossa corrente, que é de 4 amperes, temos a nossa distância, que é 50 centímetros, a mesma coisa que 0,5 metros, porque nós, para transformar de centímetros para metros, nós apenas dividimos por 100, não é? Então está aqui, olha, 0,5 metros e o valor da constante, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então, para quem perdeu, você pega aqui, olha, a equação que nós utilizamos. E essa equação só é válida se for um fio, tá certo? Um fio retilíneo. Um fio retilíneo. Essa equação não vale para calcular qualquer campo magnético. É só se eu tiver um fio retilíneo. Comecei a substituir. Depois de substituir, obtive aqui como resultado 16 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Tá certo? Então, para você que perdeu aí algum detalhe, esse é o nosso resultado do nosso exemplo. Veja só uma última observação. Nós estamos calculando agora o campo magnético produzido por uma corrente elétrica que atravessa um fio, tá certo? Um fio retilíneo, ou seja, que tem a forma de reta, tá certo? E aí nós conseguimos determinar a intensidade, a direção e o sentido desse vetor campo magnético. Intensidade, uso a equação. Direção e sentido, eu uso a regra da mão direita. Regra da mão direita. Aqui nesse caso, você sempre tem que lembrar aqui, olha, do nosso exemplo. Da caneta, o seu dedão é a corrente e o abraço na caneta vai indicar a direção e o sentido do vetor campo magnético. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. A gente foi bem devagar hoje para que você entenda todos os detalhes que nós estamos falando, tá certo? Para que você entenda como é que você aplica essa equação. Lembrando, a equação só vale se for um fio retilíneo, tá certo?